Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Bom, eu estou muito bem. Eu sou a Doris Lebon, estou aqui todas as terças e quintas para te ajudar, para te incentivar a ler a Bíblia, porque é na Bíblia que a gente adquire conhecimento para o nosso bem, para nós conseguirmos adquirir aquele conhecimento, aquela sabedoria que todos nós no fundo queremos ter. Quem não quer ter sabedoria para resolver os seus problemas no seu dia a dia? Para realmente entender por que eu estou, quando eu me deparo com um problema, o que nós devemos fazer, que decisão tomar, onde ir buscar essa solução. Então, só lendo a Bíblia é que tu vais conseguir entender que este departamento não é meu. Eu tenho que ir buscar ajuda com as pessoas competentes, né, que fazem parte daquela área. Então, a Bíblia é um livro que nos dá uma dimensão espiritual muito ampla do que nós realmente podemos imaginar. Então, é lendo, é tirando mesmo a preguiça do nosso dia a dia que nós realmente vamos entender isso de conhecimento, sabedoria. Porque só buscando dia após dia é que tu vais perceber que a comunhão com Jesus Cristo envolve muito conhecimento, envolve muita sabedoria. Não basta só ouvir todos os dias, ouvir as pregações dos pastores. É muito importante se nós ouvirmos e estarmos em comunhão nas igrejas, frequentarmos as igrejas. Isso é muito importante porque alimenta o nosso espírito. Mas quando nós chegamos em casa, o que nós fazemos? Nós devemos continuar a alimentar o nosso espírito. Então, é buscando a palavra, é lendo a palavra no seu dia a dia. E este livro não tem fim. Tu vais ler, vais terminar de ler, vais voltar a ler os mesmos capítulos, os mesmos versículos, as mesmas histórias. Tu vais ter interpretações diferentes, porque é um livro que nos dá um conhecimento em todas as áreas. Na área do trabalho, na área de finanças, como a pessoa quer ser empresário, o livro tem. O Provérbios nos ensina o que é ser uma mulher virtuosa, por exemplo, como nós devemos nos portar, como nós devemos estar perante as famílias, perante os nossos esposos, perante as nossas sogras, por exemplo. Lá tem tudo, como nós devemos nos comportar entre colegas, entre irmãos, entre vizinhos. Então, é um livro que vai te dar uma grande sabedoria em todas as áreas. Não é que tu, quando lês a Bíblia ou quando vais passar a frequentar a igreja, vais te tornar uma pessoa santa que nunca pecou. Não, não é isso. Nós sempre vamos errar, porque somos feitos de carne e osso. Nós temos sentimentos. Às vezes nós temos sentimentos egoístas, às vezes nós temos sentimentos de inveja. É normal isso, faz parte do ser humano. Mas quando tu já começas a adquirir esse conhecimento que a Bíblia vai te dar, tu começas a entender que não, este sentimento não vem de Deus. Não é um sentimento bom. Então eu tenho que eliminar esse sentimento. Tu começas a comandar as tuas emoções. Quando tu começas a entender que cobiçar coisas alheias, cobiçar é pecado, mas admirar não é pecado. Entende? Olhar para uma pessoa e te inspirares com a outra pessoa, com algo que aquela pessoa tenha. Por exemplo, ela adquiriu sucesso, ela conseguiu adquirir certas metas na vida dela. Uau, ela era obesa, ela era gorda, ela conseguiu perder peso, ela agora está magra, ela agora está fitness. Então tu olhas e tu admiras aquilo e tu vais querer aprender com ela. Ela pode ser uma inspiração para ti. Então isso não é inveja, não é pecado. Inveja é tu exatamente quereres, cobiçares aquilo para ti. Tu queres aquela coisa para si. Tu queres aquele cargo que aquela pessoa está a ocupar para si. Porque tu achas que aquela pessoa não é o suficiente. Ela não merece. Tu achas que aquela pessoa não merece estar ali, não merece ocupar aquela coisa, ou não merece ter aquele cargo. Tinha que ser seu o cargo, tinha que ser seu o cargo, tinha que ser seu o homem que está com ela, por exemplo. Então, isso sim é um sentimento feio. E quando tu tens esse sentimento, a Bíblia vai te ensinar que não é pecado sentir isso. O pecado é em diante o que tu vais fazer com aquele sentimento. Tu vais alimentar aquele sentimento, dia após dia tu vais voltar a ter esse sentimento, então aí é pecado. Então, quando tu começas a sentir isso, tu tens que repreender através das orações. Tu tens que pedir perdão a Deus por estar a sentir isso e pedir ajuda ao Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito
poderoso que nós temos aqui na terra, que tu podes pedir a Ele que não, me limpa esse pensamento ou este sentimento de inveja ou de egoísmo ou de ciúmes, tira isso de mim porque não vem de Deus. Então é essa sabedoria que tu vais começar a aprender e conseguir já controlar as tuas emoções, porque nem tudo que nós sentimos ou nem tudo que nós queremos fazer pode ser da vontade de Deus. Então é importante nós, ao tomarmos decisões, pedirmos sempre um conselho a Ele. Nas orações é que tu vais pedir. A comunhão é importante porque quando tu começas a conversar com Deus, é numa oração que tu conversas com Deus, Ele vai te responder. Então é uma questão de dia após dia, tu buscar já Ele, estares mais na presença dEle e Ele vai te dar todas as respostas que tu vais precisar ter no momento. E nem sempre vai ser assim pela oração, às vezes vai ser por certas pessoas ao seu redor que vão te dizer uma palavra que tu querias ouvir, que tu estavas a precisar, clamando uma ajuda. Deus pode enviar pessoas também para te ajudar. Então, quando tu oras, Deus pode sim enviar pessoas para te ajudar. Pode ser sim que seja uma resposta de Deus. Mas bom, hoje eu fui buscar aqui um livro do Jonas. O nosso estudo bíblico vai ser Jonas abandona a sua missão. E é um livro muito bonito de Jonas, porque nos dá uma lição grande da nossa vida, que nos faz entender que se nós não cumprimos com uma missão que Deus nos manda fazer, olha que quando é Deus a nos mandar fazer, nós vamos ter consequências negativas. E muitas das vezes as pessoas que estiverem ao nosso redor também vão sofrer essas consequências. Então nós devemos ter muito cuidado para nós ouvirmos muito bem a voz de Deus e entendermos se isto vem de Deus ou não. Então é só tendo uma comunhão com Ele e buscando sempre o conhecimento na Bíblia, porque tu vais começar a entender se isto vem de Deus. Se não vem de Deus, como vais descobrir? Só através desse conhecimento que a Bíblia nos dá. Eu vou dar aqui um exemplo. Se tiver um homem casado e vem te fazer encantamentos, vem te oferecer coisas, vem te ajudar, vem te tirar se calhar até da ruína, da pobreza, e tu naquele momento tu achas que aquilo é bonito porque está a te ajudar, está a tirar da pobreza, e tu pensas que aquilo é um sinal de Deus porque tu vinhas orando, vinhas pedindo ajuda, por exemplo, e vem um homem casado e ele tem família, tem filhos. Não é que é casado, divorciado. Uma coisa é a pessoa ser divorciada, essa é outra história. Mas ele ainda é casado, ele tem sua família, tem sua esposa, tem seus filhos. E ele vem te iludindo, te dá uma casa, te dá um carro. E pronto, tu pensas que aquelas orações foram vidas, porque te enviou. Não vem de Deus. Então é aí onde tu vais começar a entender que isso não vem de Deus. Homem casado para a sua vida não vem de Deus. Deus nunca vai querer tirar um homem da sua casa, do centro da sua família, onde lá ele tem filhos, tem um lar, tem sua esposa, para ir ficar com a outra. Isso não vem de Deus, isso é do demônio. Essa ideia é do demônio. Então fiquem atentos a entender que não, isto não está a vir de Deus, está a vir do demônio. É por isso que é importante nós lermos, para realmente perceber se esta resposta, essa solução que eu estou a ter na minha vida está a vir de Deus ou está a vir do Satanás. Só buscando a palavra dia após dia que tu vais te dar conta disso. Mas bom, hoje eu fui buscar o livro de Jonas. Vamos ler juntos. Eu peço que vocês abram aí o capítulo 1 do Jonas, onde fala a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Então, se Deus nos manda fazer uma coisa e nós não cumprimos, não pensem que isso vai ficar assim em vão. Vai se apagar? Não vai se apagar. Vamos ter um castigo. A Bíblia já nos ensina isso. O que está escrito na Bíblia, meus irmãos, não vai mudar. Não mudou há 2000 anos atrás, não vai mudar agora. Então, nós temos aqui todo o ensinamento, temos aqui todas as regras que nós queremos aprender no nosso dia a dia, a gente vai buscar aqui. E isto nunca vai mudar. Quem vai mudar vai ser as pessoas. As pessoas dia após dia mudam de ideias. Nós estamos sempre a mudar de ideias. Hoje queremos isso, amanhã queremos aquilo. Mas Deus nunca muda. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele vai sempre ter esta ideia e não vai mudar. Quando Ele tem uma ideia para si, quando Ele tem um propósito para si, é aquilo. Está escrito desde que tu eras criança, que tu eras assim. E não vais mudar, não vais conseguir mudar. E se quiseres mudar, vais ter castigos. Vais ter consequências amargas. Então vamos entender estas consequências amargas que Jonas viveu.
e vamos entender a lição também da vida para nós, não é? Então, a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Vamos ler juntos? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então eu vou dar aqui uma pequena pausa, depois vou continuar a ler. Perceberam? Deus mandou este jovem para ir pregar a palavra em Nínive, porque ele percebeu que aquela cidade estava muito amaldiçoada. E nós sabemos que existem lugares, ainda até hoje, existem lugares que não conhecem a palavra de Deus, que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. E lá pode existir muitas iniquidades. E Deus olha essa iniquidade, Ele vai vendo. Porque as pessoas vão perecendo sozinhas pelas suas próprias iniquidades. Deus, quando nos manda não fazer certas coisas, é porque Ele sabe que se nós fizermos isso, nós vamos ter consequências negativas. Então, Ele dá-nos esses ensinamentos porque Ele nos ama. Ele não quer nos ver a sofrer. Vocês já viram as crianças nas ruas que são abandonadas pelos seus pais? Os mendigos. Quando começa uma geração do mendigo, como é que começa? Começa sendo pequeno. Mas como é que começou? Porque os pais abandonaram. Os pais não cuidaram daquela criança e deixaram na rua. Então, aquela criança vai sofrer. E sofre, e muitas crianças sofrem assim até a sua morte. Nós não vemos muitos jovens a ficarem loucos. Começam por ser mendigos desde pequenos. E a culpa é de quem? É dos seus pais que praticaram a iniquidade. Que fizeram relações sem saber quem. Tem muitas mulheres que fazem relações e não sabem de quem é esta criança. Então acaba este sendo um mendigo. Por isso que Deus, quando nos manda não praticar certas iniquidades, é porque Ele não quer nos ver sofrer. Então, quando Deus mandou para o Jonas ir a Nínive, estava vendo que lá em Nínive, nesta cidade, tinha muita criminalidade, muita iniquidade. A Bíblia não explica muito bem o que eles praticavam lá, mas só porque está escrito que a malícia daquele povo subiu à face do Senhor, para dizer que Deus já estava enjoado, já não aguentava ver. Vocês veem, vocês nunca vos aconteceu vocês olharem um problema ou verem algo e acharem aquilo ridículo, não acharem aquilo coisa que não é normal. Já aconteceu comigo, eu até vou vos dar um exemplo. E antes de eu ler a Bíblia, eu já achava isso ridículo. Antes mesmo de eu ler a Bíblia, eu estava em Roma. Estávamos numa cidade, estávamos numa praia e já não me recordo qual era esta praia, o nome da praia, mas lá estávamos na praia e de repente eu nunca tinha visto, né? Mas eu sabia que existe topless. Eu sempre soube disso. Escutava muito novelas brasileiras que falavam dessas coisas. Mas eu nunca tinha visto com os meus próprios olhos. E eu fiquei em choque. Eu estava com meu marido e eu estava com o Pietro. Pietro só tinha, acho que tinha 2 anos e meio. E a senhora estava perto de nós. Ela estava sem o biquíni. A parte dos peitos ela não tinha. Ela só tinha a parte da calcinha. E ela tinha feito silicone. Estava ali, pegando sol, com os peitos todo fora. E de repente ela até levantou, foi pegar o mar dela, foi caminhar. Ela caminhava assim normalmente. Eu olhava aquilo e dizia, meu Deus, o que é isso? Mas é normal. Acontece, em certas praias acontece isso. Eu achei aquilo ridículo. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu fiquei até...
é aí que eu percebi que a humanidade está perdida. A humanidade, isso foi já tem 4 anos. A humanidade está perdida, mas já existe isso há anos. Essas histórias de praias que pessoas ficam nuas, eu já escutava. Mas eu não, quando tu vês de perto, uma coisa é tu escutares, leres, ouvir. Mas quando tu vês com os teus próprios olhos, tu sozinha dizes, já, realmente isto parece já apocalipse. Isto já é fim do mundo. Mas já aconteceu. Eu vi com os meus próprios olhos. Então, a malícia do povo, essa história das pessoas quererem ficar sem biquíni nas praias, porque é modernidade, é isso que as pessoas acham, né? Fica bonito, para elas fica bonito, tudo bem. Mas fiquem a saber que Deus não está a gostar disso. E quando Deus mandar castigo para aqui na terra, nós vamos até dizer que Deus já não existe. Quando começarem a existir pragas aqui na terra, coisas estranhas acontecerem aqui no mundo, nós vamos dizer que Deus não existe. Como aconteceu quando houve tantas mortes nos países, nós achávamos que Deus não existia. Esquecendo que nós também fazemos essas malícias. Nós temos a história de Sodoma e Gomorra. A Bíblia explica Sodoma e Gomorra. Deus mandou enxofre para aquela terra. Acabou, aquela terra desapareceu. Não existiu mais pessoas. E até hoje existe o lugar Sodoma. Mas não se pode viver lá, porque não existe vida. É como se fosse um deserto lá. Então, nós devemos ter cuidado quando Deus acha malícia num povo. Quando aquele povo é muito rebelde, vão sofrer consequências. Então, nessa época, aquele povo não conhecia a palavra de Deus. Lá não existia nenhum profeta, ninguém que pregava palavras. É por isso que Deus quer que todos nós preguemos a palavra. Quer que as pessoas que saibam da verdade, assim como eu já sei da verdade, estou aqui a entregar a palavra. Porque tem pessoas que não sabem, que estão perecendo, estão falhando, estão errando nas suas vidas. Ano em ano a pessoa só erra. Não sabe por quê, acha que isso é normal. Enquanto que é errado, perante a Deus, tu estás a cometer um pecado. E com esse pecado a tua vida vai desmoronar. Por isso que Deus percebeu que Nínive não existia ninguém que pregava. Lá não existia nenhum profeta. E Deus mandou o Jonas para ir entregar a palavra a eles. E Jonas recusou-se, não quis. Não quis, é que nem Deus de repente me mandar ir num lugar e eu negar. Há de acontecer. Vou ter consequências. Se realmente Deus me mandar, eu vou ter que aceitar. Se é isso que Deus quer, eu terei que aceitar. Então Jonas está aqui, não quis aceitar. Não sei se ele não gostava desta cidade, o que lhe deu na teia, mas ele simplesmente achou que ele pode fazer o que quer da vida dele. Nós estamos aqui de passagem. Nós temos que entender que nós estamos aqui de passagem. Se Deus, que é o nosso Deus, nos manda fazer, nós temos que obedecer para a nossa vida nos andar bem. Então eu vou dar aqui um salto para vocês, depois vocês vão ler todos estes capítulos do Jonas, é só o capítulo 1, 2, 3 e 4, mas eu vou fazer aqui um pequeno resumo, e vamos logo no versículo 12, onde diz assim: e ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então vocês perceberam que Deus mandou um grande vento para o mar, fez uma tempestade e o navio por pouco que se quebrava, não se quebrou. Os marinheiros, as pessoas que estavam lá não estavam a entender o que está a acontecer, porque o tempo estava bom, de repente, pá, o tempo mudou. Então eles ficavam ali com medo. E Jonas percebeu, porque Jonas já era homem de Deus. Jonas já sabia que quando a pessoa não comete, quando a pessoa não cumpre com a sua missão que Deus manda, porque existe aquela missão que é minha vontade, isso não tem nada a ver com Deus, mas quando é a missão que vem de Deus, vamos ter consequências, meus irmãos. Então esta missão vinha de Deus, Jonas sabia, por isso que Jonas disse, me mandem para o mar, lança-me para o mar, é melhor vocês me lançarem para o mar, porque eu aqui estou no lugar errado. Tem pessoas que estão no lugar errado. Jonas estava no lugar errado, por isso que Deus fez aquela tempestade. E Deus já sabia que Jonas ia saber. Por isso que fez aquela tempestade que era para ele ser lançado no mar. Quando ele foi lançado no mar, o que lhe aconteceu? Deus mandou um grande peixe lhe engolir. Deus tem poder sobre os peixes. Deus tem poder sobre... Se foi ele que fez o mundo. Deus tem poder sobre as galáxias, sobre os planetas, sobre tudo que a gente ainda nem sabe que existe. Deus já... Ele é que comanda o universo. Então... Deus tem poder sobre os peixes.
sobre tudo na terra, sobre o ar que nós respiramos. Se Ele quiser, Deus pode poluir este ar. Ele é que manda no universo, Ele é que manda nas bactérias. Vocês conseguem compreender isso? Deus tem poder sobre tudo. Deus comanda todas as células que estão no nosso organismo, todas as bactérias, todos os fungos, tudo. Ele sabe de tudo que nós não sabemos, tudo que está na nossa cabeça, nos nossos neurônios. Ele sabe de tudo. Já diz a Bíblia, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o alfa. E Ele é o ômega. Ele sabe de tudo, meus amores. Então Deus comanda os peixes, os tubarões. Tudo. E Ele mandou um peixe engolir o Jonas. Para Jonas ficar a refletir. Fica aí a refletir. E quando o peixe engoliu Jonas, tem no versículo 17, deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Vocês estão a perceber isso? 3 dias e 3 noites, Jonas a refletir. Deus lhe disse, refleta aí. Tem pessoas que também Deus lhes manda refletir, lhes manda ter uma pausa na vida para refletirem e analisar as suas vidas, a sua trajetória de vida, o que ela tem feito da sua vida, para ela voltar a entregar a sua vida a Deus. Jonas, nesse momento, pediu perdão a Deus, orou. No capítulo 2, Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. Então, neste momento, nesses 3 dias, Jonas orou, pediu perdão a Deus, e Deus lhe salvou. Mandou o peixe lhe cuspir. Então, agora temos aqui, no capítulo 3, vamos ler o capítulo 3, de Jonas cumpre sua missão e ele prega em Nínive. E os nivitas se arrependem. Estão a perceber por que Deus mandou Jonas pregar? Porque Deus sabia que este povo está perecendo, mas não é porque eles querem, é porque não sabem da verdade, não sabem do conhecimento. E o povo se arrependeu. Tem muitos que quando escutam a palavra de Deus, vão à igreja, se arrependem, não se arrependem. Tem muitos que se arrependem, pedem perdão e não voltam a cometer. Deus conhece, Deus sabe quem são essas pessoas que vão se arrepender. É por isso que Deus manda essas pessoas que já conhecem a palavra e pregar para aqueles que não conhecem. Então, Jonas foi pregar a palavra. E realmente Jonas cumpriu com a sua missão. Mas depois ele sozinho ficou triste. O Jonas ficou triste porque Deus perdoou aquele povo. Deus diz, eu vou amaldiçoar a si e tua geração, e 3ª geração, 4ª geração. Deus diz isso na Bíblia. Mas se depois vocês se arrependerem, eu vou vos perdoar. Se mudarem de comportamento, entregarem as vossas vidas a Deus, Deus perdoa. Mesmo aquilo que Deus cumpriu que ia fazer, que é amaldiçoar a próxima geração, essa maldição desaparece. Então o Jonas ficou triste. Jonas ficou triste com Deus. Porque Deus perdoou este povo. Vocês já acreditam? Podem ler no capítulo 3, versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Então vamos agora no capítulo 4, onde diz o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Então, Jonas estava triste, descontentou-se porque Deus perdoou. Tem pessoas assim aqui na terra. Quando a gente vê um assassino ou uma prostituta a casar, tem pessoas que ficam tristes. Oh, mas Deus ama mais aquela prostituta do que a mim. Eu que sempre fui santa, boa, ainda nem casei. Queremos mandar mesmo em Deus. Queremos mudar o destino de pessoas, nós. Temos que aceitar. Tem destino de pessoas que é aquele. Nós temos que aceitar. Se Deus quer assim, nós temos que aceitar. Não temos que ficar triste com Deus por causa disso. Mas tem pessoas que ficam tristes com Deus porque Deus muda a vida de certas pessoas. Deus muda e transforma a vida de pessoas que estavam na criminalidade, de pessoas que eram ladrões, de pessoas que eram assassinas, de curandeiras, de pessoas que praticavam mal. Deus muda essas pessoas e faz-lhes ficar pessoas melhores. E tem pessoas que ficam na igreja anos e anos e depois olham essa transformação de alguém que só está indo à igreja se calhar 2 meses e a pessoa já tem um emprego, e a pessoa já casa, e a outra que está na igreja há 2 anos, há 5 anos ainda não casou, ainda não tem emprego, e ela fica triste, zanga-se, até para de ir na igreja, eu não vou mais naquela igreja.
eu não vou. Quer dizer, aquele pastor só gosta mais da outra irmã. Ela só foi na igreja 2 meses, logo já casou, já tem emprego. O que é isso? Eu que estou há 5 anos. E paras de ir na igreja assim mesmo. É o que acontece aqui. Jonas, deixem de ter esse coração de Jonas. É um coração muito feio de ficarem tristes com o sucesso dos outros. De ficarem tristes, descontentes quando Deus perdoa os outros, quando Deus transforma e renova a vida de uma pessoa que estava praticando iniquidade ou que estava em pecado. Tem pessoas que têm coração de Jonas, ficam tristes. Pessoas que até estão a ir na igreja, pastores, pessoas boas que estavam na igreja, ficam tristes quando vê o sucesso dos outros. Por que, irmã? Por que, irmão, vocês ficam tristes? Porque tem esse coração de Jonas. Devem tirar esse coração de Jonas da vossa vida. Vamos ler o capítulo 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Vocês estão a ver, Jonas agora já está a falar para Deus. É por isso que eu não queria ir lá naquele povo. Porque eu sabia que Deus ia abençoar aquele povo ali. Mas estão a ver o coração de Jonas como era um coração maldoso. Ele sabia que Deus ia perdoar se aquele povo perdoasse. Se aquele povo mudasse de comportamento. Ele sabia que Deus ia perdoar aquele povo. Por isso que ele está dizendo, por isso que eu não queria ir para lá. Vocês estão a entender isso? Tem pessoas que têm esse coração. Tem pessoas que têm um coração de Jonas. Que ela tem a oportunidade de ajudar o outro, mas não ajuda. Porque ela quer ficar bem. Ela quer ganhar o reino dos céus sozinha. Ela quer encontrar a luz sozinha. Ela quer estar na luz sozinha. Ela quer ter a bênção sozinha. Ela quer ter sucesso sozinha. E quando a outra pessoa vem lhe perguntar: como é que tu fizeste para adquirir isto? Dá-me lá ideias, ajuda-me lá. A pessoa vai dizer até: não sei. Não sei. Eu também não sei, já esqueci. Enquanto ela sabe, mas não quer ajudar o outro, porque ela quer ter sucesso sozinha. Ela quer estar no emprego dela sozinha. Tem pessoas que têm oportunidade de ajudar o outro. Na sua empresa, estão a contratar pessoas. E ela conhece quem são essas pessoas. Às vezes são irmãs da casa, são familiares, são primos, são vizinhos que tu vês que aquele pode vir ocupar este lugar. Mas não vais dar essa informação ao teu amigo ou ao teu vizinho. Por quê? Porque tu sabes que ele basta vir trabalhar aqui, vai receber o mesmo salário que o teu. Tem pessoas assim. Então tu queres trabalhar, tu queres ganhar dinheiro sozinha. Como Jonas. Jonas queria encontrar a salvação sozinho. Jonas queria encontrar a luz sozinho. Ele queria herdar o reino dos céus sozinho. É por isso que ele não queria entregar a palavra aos outros. Vocês estão a entender? Isso é egoísmo. O coração de Jonas é um coração de egoísmo. Por isso que Deus mandou ele para Nínive. Porque Deus manda certas pessoas fazerem para trocarem, para mudarem de comportamento. Deus estava a ensinar Jonas a partilhar. Deus estava a ensinar Jonas que ele não deve conhecer sozinho a palavra. Tem pessoas que também deviam conhecer. Tem pessoas que também devem viver felizes. Não era ele o único sozinho que tinha que viver feliz. Por isso que Deus mandou Jonas. Mas Jonas, no final, ficou triste. O que é isso, meu irmão? Você fica triste com o sucesso do outro, por quê? Você fica triste quando teu irmão casa, por quê? Quando teu irmão encontra um emprego novo, por quê? Por que tu ficas triste com isso? Troca, muda de coração, porque Deus não vai te abençoar enquanto ainda tens esse coração feio. Enquanto ainda és egoísta, queres ficar feliz, queres encontrar a luz sozinha. Queres trabalhar sozinha. Se tu tens a oportunidade de ajudar o teu irmão, o teu vizinho, ajuda. Se tens a oportunidade, ajuda. Porque Deus vai te dar em dobro. E quanto menos tu esperares, Deus vai te dar. Então era esta palavra que eu vim aqui deixar. Eu espero que vocês tenham gostado deste estudo bíblico. Digam aí, comentem aí se realmente mudou. Se vocês conhecem alguém assim como Jonas, que é egoísta, que não quer ajudar o outro enquanto pode ajudar. Enquanto tem possibilidade de ajudar, ele não quer ajudar. Porque tem uma coisa, tem pessoa que não ajuda porque não pode. Não tem como ajudar. Não é possível ajudar porque ela não tem nada em mente ou nas suas mãos para ajudar. Isso é outra história. Mas pessoas que podem ajudar, conhecem
tem lá alguma coisa que pode fazer para ajudar a outra e não ajuda, é pecado. E Deus está nos ensinar aqui para nós deixarmos este coração de Jonas, porque tem muitos que vão ficar muitos dias dentro de um peixe espiritual. Vão ficar bloqueados, vão ficar fechados. E não vão entender porquê. E vão ficar em teias e não vão entender porquê. Porque Deus coloca pessoas em teias espirituais por causa do seu próprio pecado, por causa do seu próprio coração. É necessário mudar. Vamos mudar agora. A mudança começa agora. Então eu vou terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste estudo bíblico. Não esqueçam aí de deixar um like, que é muito importante para o meu crescimento aqui no canal. E a gente se vê na quinta-feira. Beijo.